Nós vamos conversar com o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, Anapetro, e dirigente da Federação Única dos Petroleiros, AFUP, Mário Dalzotti. Bom dia, Mário. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Mário, o que parece que não está muito certo aí é o funcionamento da antiga refinaria Landulfo Alves, agora como refinaria Mataripe, depois de ter sido privatizada. Desde o primeiro dia da privatização, ela interrompeu a venda de óleo bunker destinado ao abastecimento de navios de largo porte para navegação de cabotagem, e a holding do fundo, que assumiu em 1º de dezembro a gestão da refinaria, anunciou que não vai praticar a redução de 3,13% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras na semana passada. Como é que você vê e analisa esses primeiros resultados da privatização dessa refinaria, Mário? Bom dia a todos. Não está muito diferente do que a gente já vinha alertando, né? Que cai por terra, bem dizer, duas grandes falácias que o governo vem dizendo com relação à venda das refinarias da Petrobras, né? O primeiro deles é que a privatização não abaixa preço. Isso é fato. Está amplamente demonstrado agora que quem vem para explorar e quer recuperar o dinheiro investido no tempo mais curto possível. E o segundo é que a privatização não traz concorrência que possa baixar o preço. O parque de refino no Brasil, ele foi desenhado para atender determinado mercado. Então, comprova, mais uma vez, que o que eles estão vendendo não é simplesmente uma fatia da Petrobras ou uma refinaria da Petrobras. Eles estão vendendo o mercado que essa refinaria atende. Então, não vai haver concorrência, né, nessa determinada fatia do mercado. Teria concorrência se construíssem outra refinaria para atender esse mercado também. Então, não existe concorrência no refino brasileiro da forma que o parque de refino foi construído. Então, comprova a nossa tese que a gente vinha falando e estamos falando em relação às outras refinarias também, né? É um absurdo. Um bem tão essencial como a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, na mão de pessoas de fora que têm interesse simplesmente no mercado e não no preço justo para a população brasileira. Inclusive, nesse aspecto da ausência de concorrência que você cita, Mário, um estudo elaborado pela PUC do Rio de Janeiro, que foi encomendado pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Combustíveis, avaliou a venda dessa refinaria, da refinaria Landulfo Alves, e também de outras 5 que estão à venda pelo governo Bolsonaro, que elas, na verdade, se essas vendas forem efetivadas, existe o risco da formação de monopólios regionais. O quão isso vai ser ruim, não só para o país, mas para o consumidor também de combustível no seu dia a dia, Mário? Então, essa é a grande preocupação, comprovadamente pela academia, né? Também, mas a gente já vem falando isso há bastante tempo. O impacto disso, diretamente, é no consumidor, né? O grande acionista, vamos dizer, o detentor, um país como o Brasil, que produz o seu petróleo, que produz os seus derivados, né? Dependência de importação é praticamente zero. A importação que o Brasil tem hoje é provocada pela gestão da Petrobras hoje. Então, ela não tem por que estar atrelada ao preço internacional se o custo é todo em real aqui no Brasil. Então, o preço é um absurdo e essas empresas que estão comprando essa, esse parque de refino brasileiro, elas vêm para explorar e vão manter o preço atrelado ao mercado internacional, que é um absurdo, né? Quem sente é o consumidor, quem paga essa diferença é o consumidor, dando esses lucros absurdos para as empresas petroleiras. Inclusive a Mubadala, que comprou a refinaria da Bahia. Vem para explorar, vem para ganhar, simplesmente.
E essa redução de preço que foi determinada pela Petrobras nas refinarias, ela só vai valer na prática, então, para as refinarias que estão sob a gestão da estatal, ou seja, a privatizada, no prático, ela vai cumprir uma política de preço independente. Não existe qualquer tipo de acordo em relação às refinarias privadas, em relação a qualquer tipo de redução no preço, Mário. Não. Com essa política que foi adotada pelo governo brasileiro, né, de atrelar ao preço de paridade de importação, não vai reduzir o preço como a gente esperava, não vai em momento algum, né, senão ela nem venderia essas refinarias. Ela, na verdade, está sem controle. Né? O aspecto de dizer que vai reduzir, quem que sentiu na bomba de combustível? Uma redução muito curta. A gasolina subiu mais de 70% em um ano, né? E deve voltar a subir até o final do ano. Então, ela já chegou num patamar muito alto. Essas oscilações, ela não vai fazer muita diferença, né? Mas, claro, o principal exemplo é esse: a Petrobras reduziu nas refinarias, mas a refinaria, a empresa que comprou a refinaria da Bahia não vai reduzir, né? Já falou isso, na mesma proporção que a Petrobras vai reduzir. E não tem como competir a Petrobras com essa refinaria. As refinarias da Petrobras estão muito distantes desse mercado. A refinaria foi vendida lá na Bahia com toda a sua logística de distribuição, terminais, dutos. Então, ela tem o controle desse mercado. Não vai chegar a gasolina da Petrobras, do Sudeste, para atender, ou da refinaria de Pernambuco, para atender esse mercado que a refinaria da Bahia atende, né? Então, essa é a grande diferença. E em termos de soberania energética e mesmo de desenvolvimento, já que a Petrobras e as empresas de petróleo, de uma forma geral, acabam sendo integradas, né, nos seus respectivos países a projetos de desenvolvimento, o que significa para o Brasil não poder refinar o próprio petróleo? Essa é a principal tragédia desse processo todo, né? Você deixar o teu país, a tua população vulnerável às oscilações internacionais é o que eles querem fazer no mundo, né? Eles querem a maximização do lucro. E o Brasil está indo na contramão do mundo, né? Você, hoje, para reduzir, e o preço, por isso que é os lucros exorbitantes da Petrobras, o preço está vinculado ao mercado internacional com um custo em real. Porque, na verdade, quem está pagando esse lucro absurdo é o consumidor final, né? E não vai me surpreender se o próprio grupo Mubadala, pela paridade de preço de importação, trazer lá do Oriente Médio a gasolina, o diesel, para a população brasileira. Isso não vai ser surpresa nenhuma deles simplesmente pararem, aproveitar a logística e os tanques e o parque de tancagem da refinaria da Bahia e não produzir mais derivados aqui. Ou usar todo o petróleo importado, não usar o petróleo brasileiro. O impacto é direto na soberania, inclusive alimentar do povo brasileiro, em cima de um bem tão essencial, né? Não é os combustíveis no Brasil. E quando você levanta essa hipótese da refinaria fazer isso, né, importar ao invés de produzir aqui, existem alguns dados que corroboram essa sua tese, Mário, porque de 2016 para cá foram criadas mais de 400 empresas importadoras de derivados de petróleo no Brasil. E isso também indica esse direcionamento do governo para fazer da Petrobras uma empresa que seja meramente exportadora de óleo cru, enquanto a gente vai continuar importando o combustível em si, Mário? É o risco que tem do Brasil ser um país colônia, né? Você, em vez de agregar valor, produzir o teu próprio combustível aqui, você ter essa dependência. Essa dependência foi provocada, foi uma ação deliberada da Petrobras a partir de 2016 para justificar o atrelamento ao preço internacional. Então, ela reduziu a capacidade de todo o seu parque de refino, abrindo espaço para importadores.
Foi uma ação deliberada para justificar o atrelamento ao preço internacional, ao preço de paridade de importação, que é pior que o preço internacional. Agora, diversos países já trabalham, né, principalmente após a COP26, a questão da transição energética, que é algo que, inclusive, a FUP vem cobrando, né, uma postura, um planejamento da Petrobras. Quanto mais for desmontada a empresa, quanto mais o Brasil acabar se abrindo nessa área do petróleo para o mercado privado, mais difícil também vai ser planejar, realizar, executar essa transição energética? Com certeza, porque o plano de desinvestimento da Petrobras não se reduz ao parque de refino dela. Na verdade, ela também, na contramão do mundo, ela tem saído de toda dos seus investimentos na energia alternativa, por exemplo. Ela está vendendo a sua subsidiária de biocombustíveis. Já vendeu, já colocou à venda os seus parques eólicos, que ela fez um investimento visando a transição, e as de placas solares também. Então, ela está saindo ela tá atuando como uma empresa destinada à extinção. Acabou o petróleo no pré-sal, ela vai deixar de existir, porque ela está saindo de todas as outras áreas. Então, ela não tem compromisso com o futuro nenhum. Infelizmente é necessário haver uma reorientação, porque de forma geral simboliza também essa saída do Estado do planejamento do próprio futuro do país, Mário. Questão de governo. Quem está colocando isso é uma política de Estado que vai contra os interesses da nação brasileira. Isso daí está na mão do governo, né? O governo poderia evitar isso e até em benefício do próprio povo, cobrando preços justos nos combustíveis, mas também pensando numa empresa que poderia estar estimulando a industrialização no Brasil com investimentos. Ela prefere pagar o capital improdutivo, o capital especulativo, o capital imediatista dos seus acionistas. Estimulando o desenvolvimento, como já aconteceu em outros períodos. Mário, eu queria... Sim, pode falar. Não tão recentemente a gente tinha isso. A partir de 2016, há apenas 5 anos, destruíram essa política desenvolvimentista e que a Petrobras era o carro-chefe de investimentos e desenvolvimento para o país. Mário, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes. Nós que agradecemos, abraço. Conversamos aqui com o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros, acionistas minoritários da Petrobras, Anapetro, e dirigente da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Mário Dalzotti. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.